Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu já tenho alguns cursos gravados aqui no Trilhante e o curso de hoje é Legislação referente às organizações criminosas, tudo bem? Vamos juntos? Na nossa primeira aula é basicamente uma introdução sobre o tema. Quais são as leis que já regularam o tema das organizações criminosas no Brasil? Bom, inicialmente, a Lei 9.034 de 95 tratava sobre o tema. Ela estabelecia alguns aspectos gerais sobre a investigação das organizações criminosas, só que ela não trazia um conceito de organização criminosa, o que gerava uma grande insegurança jurídica. A gente vai ver isso na próxima aula, tudo bem? E atualmente é a Lei 12.850 de 2013 que regula o tema das organizações criminosas no Brasil. E essa Lei 12.850 de 2013, ela sofreu forte impacto do pacote anticrime, que estabeleceu uma série de mudanças em relação aos dispositivos da legislação. E também o pacote anticrime positivou uma série de entendimentos do STJ e do STF na legislação, de modo a dar mais segurança jurídica tanto para a acusação quanto para a defesa. Ambos sabem as regras do jogo para poder trabalhar num processo que envolva organizações criminosas, perfeito? E aí, turma, alguns conceitos que acabam surgindo no tema das organizações criminosas é basicamente a história dos crimes de colarinho branco, que vocês já devem ter ouvido sempre na mídia, e dos crimes de colarinho azul, que no Brasil não é muito comum essa terminologia. Esses dois termos, essa ideia foi criada pelo sociólogo Edwin Sutherland em um artigo de 1940, e ele entendia o quê? O colarinho azul seriam aqueles crimes de massa praticados por pessoas mais humildes. Por que colarinho azul? Porque na época do Sutherland era a cor dos uniformes das fábricas nos Estados Unidos. Lembra do pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele tem o macacão dele escrito Julius? Então, é o uniforme dele da fábrica e o colarinho era azul. Em vários episódios é da cor azul, a cor da roupa dele. Então, já se remete a essa ideia de colarinho azul nos Estados Unidos. E, em regra, era basicamente os meios ordinários de produção de prova já serviam para esses crimes. Então, basicamente, a gente imagina um furto, um roubo, um sequestro, um estelionato, coisa mais simples, assim, de matéria de organização de quem está praticando esse delito. Então, basicamente, com testemunhas, busca e apreensão, interceptação telefônica, era possível a polícia investigar e solucionar esses crimes. Agora, no colarinho branco, nos casos do colarinho branco, já era o pessoal que trabalhava de camisa e terno. Então, a gente já imagina numa criminalidade mais estruturada. Então, a gente tem os casos de corrupção que envolvem políticos, que envolvem empresários. E os meios ordinários de obtenção de prova, eles não são tão eficientes para a investigação desses crimes. O que a gente tem é o surgimento dos meios extraordinários de obtenção de prova. Então, como exemplo, a gente tem a infiltração policial, a gente tem a colaboração premiada, porque sem esses mecanismos, esses meios extraordinários de obtenção de prova, é muito complexo para a polícia conseguir se infiltrar na organização e tentar derrubá-la. Perfeito? E aí, qual que é o objeto da Lei 12.850 de 2013? Toda vez que alguém te perguntar qual é o objeto de uma lei, é o famoso, essa lei trata do quê? E para nossa facilidade, a resposta para essa pergunta já está no artigo 1º da Lei 12.850, que tem a seguinte redação. Essa lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, é basicamente tudo o que é necessário para a persecução criminal, para a investigação, para o processo e para a punição envolvendo organização criminosa, vai estar na Lei 12.850 de 2013. E aí, tem a aplicabilidade da Lei 12.850 de 2013. Isso está no artigo 1º, parágrafo 2º, que além daqueles casos que eu acabei de falar, de organização criminosa, para investigação, para punição de crimes correlatos,
para os meios de obtenção de prova, a lei também se aplica aos casos de infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Então, aqui é um exemplo de um caso de organização criminosa, em que o crime se inicia fora do Brasil e termina aqui, ou ao contrário, o crime começa aqui e termina no estrangeiro, e o Brasil tenha um tratado internacional que, por meio do qual o Brasil se pactuou em investigar e punir esses crimes, perfeito? E também um segundo exemplo de aplicabilidade da Lei 12.850, de 2013, aplica-se às organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Então, basicamente os casos de terrorismo. Se tiver algum terrorista no Brasil que tenha praticado um crime no estrangeiro, ou alguma célula de uma organização terrorista aqui no Brasil praticando crimes aqui no Brasil, o Brasil deve sim utilizar a Lei 12.850 de 2013 para punir essa organização terrorista. Perfeito? Muito obrigado pela atenção até aqui, um abraço e bons estudos!